Vamos falar um pouquinho sobre G2D, que é um veículo de investimento bastante interessante, muito novo na Bolsa Brasileira e que os investidores ainda estão se acostumando como ele funciona, tá? Mas basicamente vamos começar falando sobre a história dela. A G2D, ela fez seu IPO recentemente, ela era uma parte dentro da GP Investimentos, que é um veículo listado em bolsa, tá? Eles tinham uma parte de Venture Capital lá dentro, onde investiam em empresas que eu vou comentar um pouquinho sobre, mas G2D nasceu dentro desse grupo em 2021 com o objetivo de conseguir mais capital para investir em mais empresas e fazer a G2D crescer. Fizeram o IPO, captaram recursos e investiram em empresas. A G2D, basicamente, ela tem três principais pilares estratégicos que norteiam os seus investimentos. O primeiro é investir em empresas em segmentos disruptivos, principalmente fintechs e edtechs, tá? Fintechs são empresas de tecnologia ligadas a questões financeiras, edtechs são empresas de educação ligadas a tecnologia, então são empresas de educação que usam tecnologia. Segundo pilar de investimento da companhia, o segmento de consumo. O que acontece com o segmento de consumo, só para dar um overview para vocês, tá? Durante o século XX, a gente teve a Unilever como sendo o principal veículo, a principal empresa consolidadora do setor de consumo. A Unilever ela usava propagandas para massas e acabou conseguindo espalhar todas as suas marcas, ou grande parte de suas marcas, dos seus produtos, para serem consumidos, tá? Com o advento da internet, o que aconteceu foi que se criaram muitos nichos de mercado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se em um bairro existe uma pessoa que gosta de discos de vinil, há 10 anos atrás, muito provavelmente esse cara colecionava vinis de forma bastante difícil, de forma bastante solitária. Hoje em dia, se em um bairro tem uma pessoa que gosta de vinil, ele vai procurar uma comunidade sobre discos de vinis e aí ele vai conseguir ter muito mais acesso, não ser solitário, conseguir melhores preços, discos de vinis mais interessantes, entre outros pontos. Da mesma forma, o consumo. O consumo começou a ser muito nichado. A gente tem pessoas que não consomem coisas que não sejam biodegradáveis, tem pessoas que não consomem nada que venha de animais, tem pessoas que consomem só coisas de origem em plantas, então acaba que esses nichos criam mercados específicos de consumo. A G2D tem como pilar de investimento aproveitar desses nichos, aproveitar o crescimento desses nichos, que deve ser a nova tendência do século 21 e 22. Tá? E o terceiro pilar que eu tenho comentado com vocês é investir em Venture Capital no principal mercado ou no principal polo global de Venture Capital do mundo, que é o Vale do Silício. Como ela faz para investir, João, nessas empresas? Ela investe por conta própria? Ela investe em um ETF, em um fundo? Como é que funciona isso, tá? Nesse primeiro pilar, que são empresas disruptivas, edtechs e fintechs, a empresa ela investe diretamente em algumas, e eu vou citar as principais. Ela investe na Blue, na Cerc, na Simple, na Mercado Bitcoin e na Quero Educação. Cada uma delas tem a sua dinâmica específica, então acaba que se eu fosse comentar sobre o modelo de negócio de cada uma delas é uma empresa, então ficaria muito longo o vídeo, mas basicamente são empresas ligadas ao setor de tecnologia, recebíveis, a Blue, o mercado Bitcoin acho que vocês já conhecem, criptoativos e tokenização. A gente tem a Quero Educação, que concilia universidades que têm lugares sobrando com pessoas que querem estudar. A Cerc acaba tendo uma certa destinação com fluxo de movimentação de dinheiro, entre outros pontos. E a Simple é uma agência, uma corretora autônoma que acaba por ter um alinhamento muito grande entre os corretores e a companhia. Tá? Essas empresas compõem o pilar inicial, que são de segmentos disruptivos. Quando a gente pega o segundo pilar, que são empresas ligadas a bens de consumo, uma nova tendência de bens de consumo mundial, a empresa ela investe na The Craftery. E essa The Craftery, ela está sediada na Europa, então a empresa ela tem sim uma parte do seu capital dolarizado, tá? Tanto dolarizado como eurorizado, tá? Então estaria exposta tanto ao dólar quanto ao euro, além do real, como propriamente dito. Então ela investe na The Craftery, e essa The Craftery é uma holding de várias outras empresas. Eu estou deixando aqui um gráfico para vocês verem todas as empresas que a The Craftery investe, mas só para vocês terem uma ideia, tá?
A Nautico é uma empresa que utiliza meio vegetal para produzir alimentos, entre outros pontos. A Seed utiliza também plantas para produzir fármacos, entre outros pontos. Existem algumas empresas, existe uma empresa aí do grupo que produz fraldas de bambu, que é o tipo de material mais benéfico para o bebê, mais benéfico para a pele do bebê e acaba por também ser biodegradável, entre outras propostas nesse sentido, tá? Então, temos a The Craftery, a companhia ela investe na The Craftery, e por fim, a gente tem a Expanding Capital. A Expanding Capital basicamente é responsável por alocar recurso em várias empresas no Vale do Silício, e aí tem vários setores aí dentro, tá? Desde lançamento de foguetes até criptoativos, tem de tudo ali dentro na Expanding Capital. A maior parte do valor da companhia está nesse primeiro bloco, que são empresas de segmentos disruptivos, a Blue, Mercado Bitcoin, Cerc, Simpol e Quer Educação. The Crafter também tem uma participação bastante relevante, tá? E aí um pouquinho menos para a Expanding Capital. E essa é a G2D. Então ela é um veículo de investimento que acaba por investir em outras empresas, é como se fosse uma holding, tá? A G2D é um veículo de investimento permanente que investe em outras empresas, que essas empresas tendem a crescer e gerar mais resultados para a companhia, tá bem? Quais são os riscos, João, que você vê nesse business? Bom, como todos os riscos de investir em Venture Capital, são empresas muito pequenas e existe uma baixa transparência nas contas dessas empresas, o que é normal. Essas empresas elas acabam por não poder divulgar muitos dados por conta da concorrência. Se a concorrência pega dados cruciais de empresas pequenas, fica muito mais fácil você amassar essas empresas. As investidas pela The Crafter acabam por não ter uma divulgação aberta dos seus resultados, por serem empresas fechadas. A companhia ela tende a ter uma menor transparência, investir em Venture Capital acaba por muitas vezes ter um risco maior. Entretanto, G2D, grande parte das investidas da G2D são free cash flow positivo, ou seja, elas geram fluxo de caixa, isso diminui um pouco o risco. Tá? A G2D ela tem uma estratégia bem interessante, que eles buscam investir em empresas no ponto ótimo ou no melhor custo-benefício. Então existe uma faixa onde a companhia vai entrar na empresa e vai sair em algum momento de liquidez, idealmente no IPO. Tá? Outro risco que a gente vê, como parte do portfólio está dolarizado, pode ser uma vantagem ou um risco, mas tem essa dependência com o dólar e o euro, tá? E por fim, quando a gente pega o histórico da GP Investimentos, ele não é um histórico tão positivo. E como a GP controla a companhia e tem aí seus executivos que existe uma intersecção entre os executivos, tá? A GP acaba por prestar um serviço para a G2D, a G2D paga uma taxa para ela, então existe uma taxa em cima do NAV, além da valorização do NAV que ela paga para a GP, existe uma questão do risco da GP por não ter um histórico tão bom de resultados, etc. Eu acho que esse é um dos principais riscos da tese, tá bem? Mas seria isso, pessoal, que eu queria passar sobre G2D. Eu acho que é um veículo de investimento novo na bolsa, começou a ser negociado há pouco tempo. Uma forma interessante dos analistas se exporem a Venture Capital. Eu acho que é um ativo que vale muito a pena ser analisado e se dar uma estudada mais a fundo, tá? No link da bio, a gente tem um e-book sobre como analisar uma ação. Eu acho que esse e-book pode ajudar vocês nessa caminhada de vocês como investidores para entender melhor as empresas, entender melhor o modelo de negócio e o que olhar num business, tá bem? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.